Bom, gente, eu me confundi. Se vocês forem aqui na pergunta, né? Ela pergunta qual dessas três frases é a mais apropriada para ser o título do texto, né? Então, desculpa, eu achava que era cada alternativa para a gente procurar a correta. As três, na verdade, essa daqui, a B, ela tá totalmente errada, né? Porque, como a gente viu, é só na Ásia que tem esses 350 milhões de native English speakers, né? Sim. Aí ele pergunta qual o título apropriado para esse texto. Quando a gente vê aqui essas três alternativas e a gente vai ler o texto, vocês vão precisar do dicionário para ler esse texto, né? A gente percebe que essa C aqui, ó, tem mais crianças chinesas aprendendo do que britânicas, ela não faz sentido para o texto como um todo, porque no primeiro parágrafo ele dá uma breve introdução sobre a quantidade de native e non-native English speakers around the world. No segundo também ele fala sobre essa grande quantidade, porém, quando ele vem aqui para o terceiro, quarto e quinto, ele começa a falar dos mix de inglês mix de línguas, desculpa, que estão surgindo no mundo. Por exemplo, o Taglish, que seria uma mistura de Tagalog com inglês, with English, Japlish, que seria uma mistura de japonês com English, e o English, que seria uma mistura de hindu, ó, the mix of Hindi with English. Então, a gente começa a ver que ele está falando aqui sobre um novo padrão, né? Que os non-natives da língua inglesa estão criando, que seriam essa mistura de línguas. A gente até havia falado na aula sobre o Spanglish, né? Quem lembra? Spanglish. Seria uma mistura de Spanish com English, né? O Spanglish. Tem até um filme, né? Spanglish, que ele mostra exatamente essa mistura da língua espanhola com a língua inglesa. A gente fala muito aqui no Brasil portunhol, né? Eu falo portunhol, eu falo um pouco de português, eu falo um pouco de espanhol e falo português. E aí, quando mistura isso, dá um portunhol. Certo? Então, a alternativa correta é a alternativa letra A. Non-native English speakers setting new standard. Então, esses não nativos da língua inglesa, eles estão estabelecendo um novo padrão. Quando a gente vem aqui para 3, até a gente já fez essa 3 também, né? Eu quero tirar esse daqui. A gente fez até essa 3 também. Que seria de acordo com o que eu li naquele texto, qual dos três gráficos representam melhor a quantidade de non-native e native English speakers, né? O vermelhinho aqui, o gráfico vermelhinho é a quantidade de native English speakers, o azulzinho de non-native English speakers. A gente viu que há mais non-native English speakers do que o native, né? A gente viu que tem mais falantes da língua inglesa que eles não são nativos do que os próprios nativos. Por exemplo, eu e você, nós somos non-native English speakers, certo? Vindo aqui para o texto, novamente, ele pergunta assim, aquilo que a gente tinha falado. De acordo com o texto, o que seria Spanglish, né? Então, Spanglish seria a mixture of Spanish and English. Então, uma mistura de Spanish com English, espanhol com português. A number 5 and a number 6, a gente também fez, que é sobre vocabulário, né? Então, a gente só vai aqui fazer uma breve revisão para a gente finalizar a nossa primeira aula. Então, vamos lá. O que seria to shape, né? Se você precisa ler um texto em inglês, a gente tem que usar alguns artifícios, certo? Vou colocar aqui na tela para vocês verem que artifícios são esses.
A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou ler um texto em inglês, eu falei, né? Se tiver perguntas, eu vou ver essas perguntas. So, first of all, what are the questions, né? Porque eu preciso saber o que eu vou procurar naquele texto. A two, eu preciso ver as keywords. O que seriam keywords? Palavras-chave das minhas perguntas. O que é que a minha pergunta quer? Ela está querendo saber sobre aqueles 350 milhões de pessoas. Então, quando eu for lá no texto, eu vou exatamente nos 350 milhões de pessoas. 3. As palavras que eu já conheço, palavras conhecidas. Como, por exemplo, você já sabe o que é house, você sabe o que é number, você sabe o que é million, vou deixar million para o cognato, né? Mas você sabe o que é house, você sabe o que é number, você sabe o que é, deixa eu ver, student, por exemplo. São palavras que você já vê muito. Procuro por essas palavras conhecidas para poder entender o contexto do texto. A dica number 4 seriam os cognates, né? Cognates. O que seriam esses cognates? Seriam cognatos. Existem os cognatos verdadeiros e existem os cognatos falsos, certo? Volta aqui para... Sim. Então, tem os cognatos verdadeiros e os cognatos falsos, né? O que seriam cognatos verdadeiros? True cognate. Seriam aqueles que têm, às vezes, a mesma escrita em português, é muito parecido o som, e que realmente o significado é o mesmo. Por exemplo, million, né? Million. Lá no texto tinha assim, 350 million. Então, o que é million em português? Milhões. E o que é million em inglês? Milhões também. Certo? Então, isso daqui é um true cognate, né? Um cognato verdadeiro. Lembra que lá na aula eu falei banana, né? Banana. Banana também é um true cognate. True cognate, porque a escrita é a mesma, o som é muito parecido e o significado é o mesmo. Agora, tem os cognatos falsos, que parecem é o mesmo significado em português, porém não é. Aí um exemplo bem clássico seria library. Library. A gente olha e a gente quer dizer que isso daqui significa livraria. Porém, não é livraria. O que é isso? Biblioteca, né? Outro false cognate, também bem famoso, é o push. A gente acha que é puxar, quando na verdade é empurrar. Então, quando eu vou ler um texto, eu procuro seguir essa sequência para eu poder entender. Outra dica também é o context, né? Então, você precisa entender o texto pelo contexto, entender as palavras pelo contexto, porque, digamos, tem 900 palavras no texto e você não entende 100. Mas, se você entender pelo menos o contexto baseado nesses true cognates, false cognates e nas palavras que você conhece, você vai conseguir entender a ideia do texto, a ideia que o texto quer passar, certo? Aí, vamos voltar aqui para o nosso livro. Algumas palavras aqui, elas têm o seu significado literal, como também o seu significado literal, como também um sentido figurado, né? Por exemplo, to shape. Shape é você formar, reformar. Sim, o to shape seria o verbo moldar, moldar, né? Shape, forma, formato. E to shape seria moldar. Quando a gente vem aqui nos significados de cada um, na descrição de cada um, o que está mais parecido com esse significado de moldar seria to influence the way that a person, idea or situation develops, né? Então, influenciar o modo que uma pessoa, uma ideia ou uma situação se desenvolve. Da mesma forma que o be, to mushroom. Mushroom seria
cogumelo. Só que, nesse sentido, não é cogumelo, claro. Quando você coloca aqui, vamos aqui no... Tá, ó, quando você coloca aqui no Google que seria mushroom, mushroom é cogumelo. Só que, sendo como substantivo, só que quando eu coloco to mushroom, né? To mushroom seria verb. Coloco verb meaning, né? Qual o significado? Aí ele diz assim, ó. Spread out literally from a central source. Então, distribuir, né? Para todos de uma fonte central. Quando eu volto aqui para o meu texto, o que seria mais parecido com esse sentido do verbo e não no sentido do substantivo. Então, aumentar ou desenvolver rapidamente, né? Distribuir rapidamente. Então, letra B. E assim, vocês vão tentar fazer a C, D e E, né? Como a gente tinha feito em sala de aula. A 6, quando eu descobrir a descrição aqui do que é cada palavra dessa, eu venho e coloco aqui na 6, que a gente também fez em sala de aula, né? Por exemplo, to crop up, que seria to crop up. Então, uma coisa que acontece de repente, inesperadamente. Então, to happen suddenly or unexpectedly. Então, to crop up. Upside down seria até, acho que a mais simples aí. Seria virar de cabeça para baixo. Invertido. Invertido. To brush up on. To brush up on. Seria to practice or improve your skills or knowledge or something. Então, praticar ou melhorar, né? Brush up. Brush também seria, no literalidade, uma escova, mas brush up é um verbo, um phrasal verb, né? Então, muda totalmente o sentido. E aí, vocês pegariam aqui e tentariam colocar aqui na number 6. Gente, esse daqui foi a nossa primeira aula, né? Espero que dê para ter entendido, para revisar. A gente já fez isso em sala. E agora a gente vai para lesson number 2, para vocês fazerem a partir da página. A partir da página. Ai, cadê a página? A partir da página 25, certo? É o que a gente vai fazer agora na lesson number 2. Bye bye. Thank you for watching.